Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a evolução histórica do conceito de segurança. Bom pessoal, algumas das discussões que a gente faz aqui no canal estão relacionadas a esse conceito tão importante, né, que é o conceito de segurança internacional, né? E a gente achou que caberia aqui trazer alguma discussão a respeito desse tema, né, desse conceito em específico, pensando sobretudo nas diferentes etapas de desenvolvimento desse conceito, né, desse tema, que depende tanto de diversos elementos, diversas capacidades que estão localizadas de uma forma ou de outra em diferentes e variados escopos de discussão, de construção, de confirmação com relação à realidade social, seja interna, seja externa aos países, enfim, que traz uma série de discussões super importantes e super interessantes. Então, para começar, já que a gente debate muito esse conceito aqui no canal, eu gostaria de dizer que a gente já fez alguns vídeos aqui sobre segurança comum, que a gente chamou de visão abrangente de segurança. A gente já falou sobre complexos regionais de segurança, quem faz a segurança, aspectos jurídicos políticos dessa discussão. Enfim, a gente já debateu esse conceito, mas acho que a gente nunca enfrentou de frente o conceito, a ideia mesmo de segurança internacional. Até porque ele está relacionado com uma série de questões importantes e interessantes e que trazem algumas divergências, inclusive discursivas, enfim, ideológicas também, com relação àquilo que se considera, o que não se considera, o que é segurança internacional e o que não é. Então, para a gente começar, eu quero trazer a definição aqui do Dicionário de Segurança e Defesa, organizado pelo professor Hector Luiz Sampierre e a professora Marina Gisela Vitelli, impresso pela editora Unesp em 2018, que eu acho que é um dos grandes esforços aqui no Brasil de produzir uma série de conceituações, né, e levantar o debate sobre os conceitos, sobre os elementos que estão relacionados a essa discussão sobre não só defesa ou a parte militar, mas a noção de segurança, né, no sentido também um pouco mais amplo. E nesse dicionário aqui, quem escreve o verbete sobre segurança internacional é o professor Rafael Duarte Villa e a professora Camila Braga, né, Camila de falhou aqui. Então ele tem essa organização por verbetes, né, são textos com referências bibliográficas e tudo mais, recomendo fortemente. E acho que a gente já começa com esse debate sobre segurança internacional a partir do debate organizado, então, como eu falava, né, pelo professor Rafael Villa e pela professora Camila Braga, né? Eles vão colocar uma questão bem interessante aqui sobre segurança internacional para a gente pensar esse conceito, né, ou essa ideia, digamos assim. Eles vão falar o seguinte: a segurança internacional é um conceito e uma prática que buscam assegurar estados e indivíduos a ausência de ameaças existenciais. Tá? Então, esse é um aspecto bem importante, bem interessante dessa discussão que eles propõem, porque acho que já estabelece aí digamos assim, dois elementos importantes para quando a gente for debater segurança internacional, mas também relações internacionais, também geopolítica, também política internacional, que é a distinção entre o comportamento dos estados e como esse comportamento é interpretado pelos acadêmicos, pelos teóricos ou mesmo pelos executores de política pública em termos de segurança e defesa, relações exteriores ou outras práticas também, né? Ou seja, a gente tem uma coisa que a gente chama de segurança internacional, que é a prática de execução de políticas públicas por parte dos estados, que se relacionam ou que são justificadas por meio do conceito de segurança. E por outro lado, a gente tem o conceito de segurança internacional, conforme ele vai tentar, né, conforme diversos e diferentes grupos vão tentar conceituá-lo. Por que essa primeira distinção ela é tão importante? Porque normalmente isso acontece bastante com RI também, com relações internacionais e mesmo com geopolítica, né? Se a gente considera a segurança internacional como uma prática, a gente vai pensar que ela existe desde o surgimento do Estado moderno territorial. Ou seja, desde ali dos séculos XV, XVI, XVII,
com a consolidação dessa ideia de Estado moderno territorial, a gente já começa a ver práticas de segurança nacional ou internacional, engajamento em guerras que não são justificadas mais em razão da religião ou da pertença tribal, e sim por meio da relação com o desenvolvimento dos Estados-nação no século XIX, aí o pertencimento a esse Estado por meio da nacionalidade, né? E, geralmente, né, dependendo da forma de análise que a gente faz com relação ao conceito de segurança internacional, os autores vão recuperar, né, ir lá criando essas tradições antigas, né, esses elementos históricos que tentam justificar a importância de entender essas práticas de segurança internacional ao longo da história. E isso não está errado, esse que é o ponto, porque o termo segurança internacional, ele, não vou dizer que ele é ambivalente, mas ele significa as duas coisas. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar para o período histórico, a gente vai observar algumas práticas, principalmente, como eu digo, né, a partir aí dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, a gente pode olhar para trás e entender essas práticas estatais como práticas geopolíticas, como práticas geoestratégicas, como práticas de segurança nacional e de segurança internacional. Qual que é a questão? O conceito de segurança nacional e de segurança internacional, ele vai começar a ser desenvolvido apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma diferença quando a gente analisa a segurança internacional enquanto prática e quando a gente analisa a segurança internacional enquanto conceito, já que esse conceito ele é historicamente, socialmente, geograficamente demarcado no seu início, né? Lá na década de 50 vai surgir a ideia de segurança nacional, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial houve o desenvolvimento de práticas, de táticas e estratégias utilizadas pelos estados que envolviam não apenas o pessoal relacionado aos militares, à área de defesa, mas também, né, envolvendo civis, principalmente físicos nucleares, principalmente agências de inteligência civil, práticas diferentes e que envolviam, por exemplo, a formação de grupos, né, assim, gerais, generalizados, digamos assim, envolvendo, por exemplo, né, as antigas colônias do Reino Unido, tanto na América como na Oceania, né? A formação de uma aliança de inteligência civil, estratégica, militar, que a gente conhece hoje como Cinco Olhos, né, que envolvem Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, na verdade surge dos esforços da Segunda Guerra Mundial de compartilhamento de inteligência nessa chamada anglosfera, digamos assim, né? E essas estratégias, elas começam a envolver mais departamentos de Estado que apenas os militares ou apenas aqueles diretamente relacionados com a execução do uso da força, né? Envolvendo aí mais discussões e ampliando o envolvimento desse debate, né? E aí que a gente tem, então, que observar de uma forma ou de outra, né, a forma como a gente entende essa evolução do conceito de segurança. Porque se ele surge na década de 50, a gente pode falar que ele é relativamente recente, vai? O campo de estudos de segurança internacional surge, então, aí na década de 50, se consolidando principalmente por meio de perspectivas realistas, ou seja, voltadas para a confrontação internacional, e rapidamente os estudos de segurança internacional eles vão ser capturados por um tipo específico, né, já que eles estão preocupados nesse início com aquilo que acontece na disputa de poder entre as potências, eles vão se dedicar às principais potências internacionais na época da Guerra Fria, que são os Estados Unidos e a União Soviética. E a partir daí, os estudos de segurança internacional começam a se dedicar mais a desenvolver estudos estratégicos. O que são os estudos estratégicos? São esses estudos mais focados na área militar, são estudos desenvolvidos tendo em vista as tecnologias e as capacidades materiais dos estados de resistir a algum tipo de invasão, né? E vão dar muita ênfase na teoria da dissuasão, ou seja, né, na tentativa de comprovar que
ou seja, demonstrar práticas que seriam possíveis de ser utilizadas para que os estados, de uma forma ou de outra, atinjam, né, essa capacidade de impedir que o outro lado se torne militarmente mais preponderante do que si. Né? Esse vai ser o foco de Estados Unidos e União Soviética, não é? E vai ser um foco muito importante nos anos 50, nos anos 60, principalmente nos anos 70, até as duas crises do petróleo. A primeira em 73, a segunda em 79, que vai chamar a atenção para os níveis de interdependência, questões que vão ampliando a ideia de segurança. Eu não vou me aprofundar muito porque a gente fez um vídeo sobre ampliação da segurança, né, visão abrangente de segurança, né? Mas eu queria trazer então para mostrar que vai depender de uma forma ou de outra de uma série de conjuntos diferentes. Nesse livro, A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional, o Barry Buzan e a Lene Hansen colocam 4 forças principais que vão definir mais ou menos aquilo que é debatido enquanto segurança internacional. Tá? Eles vão colocar aí de uma forma ou de outra que esses 4 fenômenos, digamos assim, vão ser importantes para a gente entender o que os analistas chamam de segurança internacional em específico. Né? São 5 forças motrizes. A primeira é aquilo que eles chamam de condutor mais óbvio da literatura de segurança internacional, que são os grandes movimentos e não movimentos na distribuição de poder entre os estados líderes. Isso eles chamam de política das grandes potências, que durante a época da Guerra Fria foi dominada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e que a partir gradualmente dos anos 80, anos 90, começa a se deslocar em direção à discussão sobre multipolaridade no mundo, unipolaridade na década de 90, bipolaridade ou multipolaridade no começo dos anos 2000, e mais recentemente a disputa entre China e Estados Unidos pela primazia no sistema internacional, né? Ao mesmo tempo, essa política das grandes potências é talvez o fenômeno mais visível, mas não pode ser considerado único, porque, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias de investigação, de vigilância, robôs, né, killer robots, né, robôs que matam, né, robôs assassinos, drones, enfim, mudam toda a lógica de uso da força e discussão estratégica. Por isso que o Barry Buzan e a Lene Hansen colocam também os desenvolvimentos tecnológicos, né, o que eles chamam de imperativo tecnológico, como uma força importante. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem fenômenos como o 11 de setembro de 2001, né? Ou a invasão da Rússia à Ucrânia, que são eventos que mudam um pouco a pauta e a tonalidade dos debates. Né? Então, eles colocam também os eventos como um elemento importante nessa discussão. Esses 3 elementos, eventos, imperativos tecnológicos e política das grandes potências, são aquilo que a gente pode considerar questões externas, né? Eventos, fenômenos que acontecem na política internacional e que estão relacionados à discussão que vai ser desenvolvida pelos acadêmicos. Só que existem 2 outros fenômenos que são mais internos, digamos assim, né? Tanto a dinâmica interna dos debates acadêmicos, né? Ou seja, as mudanças nas formas teóricas e epistemológicas que podem ou não ter ligação imediata com o que está acontecendo no mundo real, na definição que eles dão, né? Mas também a institucionalização. O fato de que a gente tem, por exemplo, muito mais cursos de relações internacionais hoje no Brasil do que os cursos que a gente tinha, por exemplo, nos anos 90. Né? Ou os cursos de pós-graduação, que vão formar professores que vão dar aula nesses cursos de graduação. Né? Ou seja, e isso vai gerando uma dinâmica própria, né? Tanto no sentido dos debates e dos eventos que vão acontecer. Inclusive vai ter o evento de pós-graduação, né? O seminário de pós-graduação da ABRE, da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Já deixo o convite, não estou recebendo nada por isso, mas já deixo o convite, né? Que é um espaço de debate. Mas a gente tem também a institucionalização, né? Os centros de pesquisa, os think tanks, os cursos, o impacto de legislações federais, como a Diretriz Curricular Nacional do MEC de 2017 sobre o que é um curso de relações internacionais, né? E o tipo de financiamento que esses institutos, essas instituições, enfim, acabam recebendo.
Isso vai fazer com que hoje em dia a gente tenha um debate de segurança internacional muito diferente do debate que foi acontecendo nesses últimos 80 anos. Eu falei que era recente, mas não é tão recente, Nesses últimos quase 100 anos aí que a gente tem de desenvolvimento, né? 70 no caso. E eu queria pegar aqui justamente o texto do Peter Hall, que é utilizado, né? Understanding Global Security, né? Compreendendo a segurança global, que é muito utilizado como base, né? Um livro-texto muito utilizado para a gente entender, por meio da leitura dos capítulos, né? O que acaba aparecendo, o que acaba surgindo como uma questão importante para entender essa segurança global. O primeiro capítulo dele fala, obviamente, de questões conceituais sobre segurança e securitização. Depois ele fala de ameaças militares, né? Então fala da nova ordem mundial, da nova desordem mundial, a questão da guerra, o fim da alta política. Ameaças, depois, a segurança a partir de atores não estatais, terroristas, grupos militares não estatais, violência política não estatal, ameaças econômicas. Então ele coloca aqui insegurança econômica, fome, depressão, economia, política, né, segurança global econômica. Depois ele fala de aspectos mais identitários, né, menos materiais, identidade, sociedade em si, panorama geral do que seria essa segurança internacional, né? Então a gente percebe, né, que tanto depende do contexto que a gente está falando, como da linha analítica que vai ser utilizada, né? E eu confesso que no começo eu achava isso um problema. Mas acho que depois de terminar de ler esse livro, que eu terminei de ler ontem, esse livro do Barry Busan e da Elaine Hansen, eu acho que isso também é uma das riquezas da área, né? Claro que isso traz uma maleabilidade muito grande, mas isso também traz uma pluralidade de possibilidades, né? Para tentar discutir quais são os eventos importantes, né? O que constitui essa política de grandes potências? Qual é o formato dos debates acadêmicos internos? Como que isso se institucionaliza? E qual o papel da tecnologia no desenvolvimento dos debates sobre segurança, né? Acho que são tópicos bem interessantes e que abrem muitos caminhos aí possíveis para a gente analisar. Tá bom, gente? Acho que é isso. Se você curtiu esse vídeo, coloca aqui seu joinha, se inscreve no canal, coloca aí o sininho e a gente se vê na semana que vem. Até mais!